Glória a Deus. Você está no culto da família. Nós estamos animados para esse tempo. Durante todo esse mês, nos cultos pela manhã, estaremos ministrando temas relacionados à vida familiar, de acordo com os princípios de Deus. E geralmente a gente tem esse culto da família, é um culto que se torna até divertido muitas vezes, que a gente fala de muitas coisas que acontecem em casa, existe muita identificação. Mas nessa manhã, o Senhor me trouxe algumas coisas bem importantes para a gente tratar. Eu não sei se vai ser muito divertido não, mas vai ser bem importante. E eu estou rindo porque eu perguntei a Igor ali, a gente vai passar alguns slides, eu disse, Igor, dá para eu ser processado hoje? Rapaz, dá, viu? Então a gente vai falar de alguns pontos bem sensíveis, bem importantes dessa manhã, mas eu peço que você esteja intercedendo por mim também, mas você será edificado nessa manhã. Eu te convido a abrir tua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Entenda, aqui a gente não vai pregar opinião, aqui a gente vai pregar a palavra, e eu vou trazer algumas informações históricas para você também, para a gente entender algumas coisas muito importantes e algumas coisas que têm acontecido na sociedade hoje em dia que vão de encontro à palavra. Então, se a gente precisa confrontar o que é dito na sociedade, mas é contradito na palavra, a gente vai ficar com o que a palavra diz. E mesmo que isso vá de encontro ao que muitas pessoas acreditam. Então, eu quero que você, já desde agora, eu quero fazer um combinado com você, e que você fique certo de que nada aqui é pessoal, nada aqui é para atacar alguma corrente de pensamento de alguém, mas para defender o que a palavra de Deus diz. Amém? Você nunca me viu começar um culto dizendo isso, né? NVI, tá? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua própria casa. E eu quero dar uma ênfase maior nessa parte. Deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 11. Da mesma forma, as mulheres sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Então aqui, a gente pulou alguns versículos, mas ele fala algumas características de alguém que quer ser diácono e de alguém que quer ser supervisor, líder, pastor, bispo. No versículo 14, ele vai dizer, escrevo-lhe estas coisas, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E a gente vai parar por aqui e vamos analisar algumas coisas, ter algumas lições e dar continuidade ao que Deus tem para trabalhar conosco nessa manhã. Eu queria pedir para você dar um glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, porque durante a palavra não vai ter muito isso, aí eu quero pegar um gásinho com glória a Deus logo antes. Aqui a gente vê atribuições necessárias a quem quer exercer liderança na igreja. Só que a gente entende, quando a gente vai ler todo o capítulo e num contexto geral de toda a Bíblia, você entende que a igreja ela foi chamada para ser um referencial diante da sociedade. A igreja foi chamada para ser coluna e fundamento da verdade. Então, quando é dito nas Escrituras como deve proceder um líder dentro da igreja, não é essas atribuições e essas recomendações e ensino não deve ser apenas para o líder. O que é importante entender? O líder deve ser um espelho. Ele deve mostrar como deve ser, para que todos os que assistam, os que o vejam de alguma forma, possam copiá-lo. Alguém tentando eximir-se da responsabilidade e dizer, ei, não olhe para mim não, olhe para Jesus.
Mas o apóstolo Paulo disse: ei, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu entendo o lado de não olhe para mim, porque nós como homens, em algum momento, a gente vai te decepcionar, a gente vai falhar com você. E eu não estou nem falando de pecado. Eu estou falando de uma atitude que talvez você não goste, de uma forma de falar que talvez você não goste, né? Dos homens aí, meus irmãos, meus amigos, talvez de uma tapa que você não goste. Precisa o pastor fazer isso, né? Mas eu não estou falando de jeito de ser. Eu estou falando de conduta moral e ética, que um líder espiritual, ele deve carregar, ele deve ser, para que a igreja possa olhar e dizer: eu posso copiá-lo, porque ele está copiando a Cristo. Até aqui entendemos? Então essa passagem que a gente leu, a gente viu, olha, não deve ser violento, não deve ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma só mulher. Inclusive, essa semana teve um caso de um pastor de uma determinada igreja que morreu num motel com um amante. E aí a esposa dele teve que ir lá reconhecer o corpo, no motel. Então por que ele foi descoberto? Porque ele morreu. Mas ele estava fazendo isso já há um tempo, né, provavelmente, né, foi a primeira vez, não sei. Mas eu sei que ele fez algo errado e ele morreu naquele lugar. Né, ele teve um problema cardíaco ali e morreu. E foi visto para todo mundo. Aí quando eu fui olhar a postagem, quando você vai ver os comentários, as pessoas comentando: esse aí é Deus, pátria, família e liberdade. Foge destes. Aí quando alguém que é um líder espiritual, ele comete um pecado, é tudo que o mundo quer para acusar. Por quê? Porque a gente ataca as práticas pecaminosas do mundo. A gente defende uma vida na palavra, uma vida em santidade. Então a gente tem que viver primeiramente uma vida em santidade. E quando a gente falha, a gente vai dar combustível para o mundo, para dizer. Aí teve uma pessoa que comentou: eu estou afastado do evangelho, quando eu penso em voltar, eu vejo isso. Aí, nesse caso, cabe, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Por quê? Teve um homem que falhou, mas tem muitos homens de Deus que são fiéis. Tem muitos homens de Deus que têm se guardado. A gente estava dando uma aula no discipulado mais cedo, e eu estava falando: olha, você que está chegando na igreja, você que é mulher, você não vai se aconselhar comigo. Se você for se aconselhar, você vai se aconselhar com a Adriana, minha esposa, ou com ela junto comigo. Por quê? Isso é proteção para mim e para você. Porque alguém vai num gabinete pastoral comigo, só eu e uma mulher. A gente vai subentender que 99% vão ser pessoas de bem que querem um tratamento. Mas o diabo pode enviar pessoas também. Pode chegar pessoas mal intencionadas também. Aí chega lá, só o pastor deu em cima de mim. E agora? É a palavra dela contra a minha palavra. Aí depois já foi para a mídia, já foi para a polícia, todo mundo já atacou na internet, o nome já foi para a lama, e para limpar o nome depois. E mesmo que eu prove depois que não foi, mas não vai ter a notícia que vai dizer: olha, foi uma denúncia falsa, não vai ter a mesma repercussão que a notícia que dizia que o pastor deu em cima de alguém. Então eu como líder, nós como líderes espirituais, a gente precisa ter uma conduta ética e moral. Nós precisamos governar bem a nossa casa. Porque quando a gente vê filhos de pastores andando no mundo, fazendo tudo que não presta, diz: olha, e filho de pastor. Eu não vou nem dizer de criança, porque criança é criança, meu irmão. Criança vai em algum momento fazer uma birra, e eu não estou dizendo com isso que você vai aceitar tudo que a criança faz. Mas criança é criança, sendo filho de pastor, sendo filho de qualquer crente, ele vai amadurecer e ele vai crescer. Mas a Bíblia diz: olha, tem que governar bem a própria casa. Se não governar bem a própria casa, não está apto para o ministério, não está apto para a liderança. Mas quando eu olho para a igreja, que deve espelhar-se nessas recomendações, eu tenho que entender: o governo de casa é algo extremamente importante para o Senhor. Governar bem a própria casa é uma ordenança bíblica que ela não cabe apenas para o líder espiritual. Ela deve ser para todas as famílias. Todas as famílias precisam entender princípios de autoridade, precisam entender princípios de submissão, porque quando eu quebro os princípios da submissão e da autoridade, eu quebro toda a base que sustenta uma sociedade. E ultimamente a família tem sido atacada, as instituições que carregam a autoridade têm sido atacadas, como polícia,
como todos os órgãos militares, como tudo que exerce governo tem sido cada vez mais atacado. E está se criando uma ideia na mente de quem está crescendo, de quem é criança, de quem é jovem, de quem é adolescente, de que, ei, a autoridade não vale de nada. Mas nós estamos aqui como igreja para dizer a autoridade é um princípio bíblico, governo é um princípio bíblico importante e inegociável. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, na versão ARA, vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui você vê que Deus disse, tenha ele domínio. Toda a criação foi feita para estar sujeita, estar debaixo do domínio que Deus entregou ao homem. A autoridade, ela tem uma definição que eu gosto muito, que autoridade quer dizer poder delegado. Alguém carrega poder, alguém carrega capacidade do uso da força e delega esse poder para alguém. Inclusive a função do delegado de polícia, ela vem disso. Um juiz, ele delegava para ele a função de ser como se fosse um mini juiz dentro da sociedade. Ele delegava esse poder judicial ao delegado de polícia. Então, autoridade é poder delegado. Se eu, como pastor dessa igreja, eu sou uma autoridade aqui. Você entende? Então alguém diz, é o Senhor que é autoridade, é Deus que é autoridade. É, mas existe uma organização humana, natural, que está no CNPJ. Quando você vai ver no CNPJ, existe um nome ligado. E não é o nome Jeová que está no CNPJ. É o nome Guilherme. Então existe uma organização natural, onde eu estou naturalmente como líder. Então eu tenho alguma autoridade aqui dentro. Mas eu posso pedir para alguém que, por exemplo, não carrega essa autoridade, mas eu posso pedir para ele fazer algo que ele não poderia fazer. Por exemplo, Fernando, não vai não, mas Fernando, vai ali no Verbo Shop e pega 5 livros para mim. Você não precisa pagar não, só pega os livros para mim. Aí Fernando chega lá, ó, me dá 5 livros aí. Aí a pessoa que está no Verbo Shop vai dizer, tá, dá R$150 esses livros. Não, mas eu não vou pagar não. Não, tem que pagar, tem que tirar o livro, a gente comprou, né? Você precisa pagar o livro também. Não, mas foi o pastor que pediu para pegar. Ah, tá bom, então leve. Então ele trouxe, porque ele foi debaixo de uma autoridade que foi delegada para ele. Então, por mais que ele não tivesse essa autoridade, ele recebeu, porque eu que tinha, entreguei para ele. Está complicado? Não. Está simples, não está? Então, na sociedade, acontece da mesma forma. No governo vai existir a polícia. A polícia, ela é o braço de força do governo. Existem leis e tem gente que não quer cumprir a lei. Então é necessário que alguém com a capacidade do uso da força chegue lá e faça a lei ser cumprida. É a polícia. A polícia recebeu uma autoridade que veio do governo. Inclusive o policial vai ter no seu braço o símbolo da polícia em um braço, no outro braço vai ter o símbolo da bandeira do estado que ele representa. Se for um policial federal, ele vai ter a bandeira do Brasil, que quer dizer que ele representa o Brasil. O policial militar, o policial estadual, ele vai carregar a bandeira do seu estado. Porque ali não é o policial, ali é o estado agindo. Mas o que é que a gente tem visto ultimamente? Cada vez mais pessoas indo contra a polícia, falando contra a polícia, porque essas pessoas elas foram treinadas na escola a ser contra as autoridades. Por que o teu pai vai mandar em tu? Por que o teu pai vai dizer o que tu tem que fazer? Por que a tua mãe vai dizer o que tu tem que fazer? Aí cria um pensamento revolucionário. Ei, você não precisa estar abaixo de ninguém. Você não precisa obedecer a ninguém. Aí muito jovem cresce com uma mentalidade revolucionária. Com a mentalidade de quebrar os princípios de autoridade. Mas quem foi o primeiro na história que quebrou os princípios de autoridade? E decidiu não se submeter? Satanás. Então todo o princípio de quebra de autoridade é um princípio diabólico, é um princípio satânico. O domínio ele foi dado por Deus, mas a quebra do domínio, a quebra da autoridade é algo que vem de Satanás. Depois que Satanás caiu, pecou, foi lançado na terra,
Deus criou o homem, colocou no jardim, tinha uma árvore no jardim, e ele disse, olha, pode comer de tudo, só não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Satanás chegou e disse o quê? Ei, pode comer. Morre não. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, quebrou a autoridade de Deus. Disse para o homem quebrar a autoridade que Deus tinha. Só que o homem já era igual a Deus. Se ele comesse, ele ia ficar igual a Satanás, um desobediente. Alguém que quebrava a autoridade. Então Satanás veio com mentira ensinar a quebrar a autoridade. Mas hoje nós temos um sistema escolar que tem uma formação baseada numa ideologia de Paulo Freire, principalmente, que ensina a quebrar autoridades. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente está só aquecendo. Aí a gente vai ver a sociedade, ela cresceu, ela se modernizou. Antigamente, na época que o homem não vivia numa civilização como hoje nós temos, você entende que o homem já viveu nas cavernas. Nós cremos que o homem foi criado por Deus, tá? O homem não é uma evolução de um primata, mas você sabe que Deus não criou os prédios, não criou as cidades, Deus criou o homem foi evoluindo no seu pensamento, foi evoluindo na sua inteligência, entenda a evolução, viu? Da inteligência, do tempo, e chegou ao que nós temos hoje. Então o homem já viveu nas cavernas. Quando o homem vivia em cavernas, o homem criava tribos. Então eu tenho a minha mulher, mas eu e a minha mulher, para nos defendermos sozinhos no meio da savana, cheio de animais e cheio de outras pessoas que podem querer fazer mal, não é bom que eu fique sozinho com ela. Então, tem um outro homem aqui, pastor Eric, vou me juntar com ele. Então agora somos eu, pastor Eric, Adriana e Sheila. Aí eu vou e chamo o pastor Gessé também. Aí o pastor Gessé, junto com Beth, agora somos 3 casais, somos 3 famílias. Eu, pastor Érico e pastor Gessé, vamos para a mata caçar para a gente poder comer. Né? Você entende que não tinha supermercados. Me dá 5 fatias aí de bife, de colchão mole. Não tinha isso. A gente tinha que ir caçar, matar o animal e voltar. Para isso era necessário que a gente fosse forte, que a gente tivesse força física para matar o animal e para voltar com o animal de forma que outros homens não viessem querer tomar os animais da gente. Aí não precisou caçar, só tomou o animal. Só que aí a gente vai crescendo esse grupo para ficar mais seguro. A gente começa a plantar naquele lugar. A gente começa a colher naquele lugar. Quando a gente sai para caçar, a gente já deixa alguns para proteger. E as mulheres ficam em casa e os homens vão caçar. Assim surgiu o mercado de trabalho. E caçar para trazer para casa o sustento da casa. Por isso, originalmente, o mercado de trabalho é um lugar de guerra e é um lugar mais voltado ao que é masculino. Aí as mulheres, calma, solta as pedras. Daqui para o final, você vai me perdoar, você vai entender o que eu estou falando. É um lugar originalmente masculino. Pastor, você acredita que mulher pode trabalhar? Pode. Inclusive a minha trabalha. Só para algumas soltarem as pedras um pouquinho. Sim, deixa eu ver. Mas a pedra está perto. Qualquer coisa eu pego aqui e jogo. Inclusive a minha trabalha também, eu não estou falando contra, eu estou dizendo que originalmente o trabalho é masculino. Inclusive quando você vê no mercado de trabalho uma mulher que é gerente, uma mulher que é líder, uma mulher que é presidente de uma empresa, você percebe que geralmente é uma mulher muito mais forte, ela tem uma atitude muito mais forte, muito mais firme, e geralmente muito mais firme do que os homens, porque se ela não for forte, os homens vão passar por cima. Então ela não pode mostrar fraqueza. Ela tem que ser forte. E muitas vezes ela traz para si algumas características masculinas. E quando chega em casa, muitas vezes, ela não consegue desligar. Por quê? Ela se tornou muito forte. Então ela vai ser muito forte em casa. Aí quando chega em casa, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Aí nesse caso em casa, ela quer ser o cabeça do homem. Aí eu quebro um princípio de autoridade. Só que ser o cabeça da mulher não quer dizer que ele vai mandar na mulher. Ser o cabeça da mulher quer dizer a decisão final é dele. Mas a função de proteger, a função de prover, a função de guardar, a função de morrer por ela é dele. A mulher apenas esteja debaixo da missão dele. Debaixo da missão, existe outra palavra para isso que é seja submissa a ele. Esteja debaixo da missão. Então, originalmente, historicamente, a gente vê os homens no mercado de trabalho e as mulheres mais em casa cuidando dos filhos.
Agora entenda, uma coisa é eu levar a comida para casa, levar o dinheiro para casa. Outra coisa é eu formar os meus filhos, que vão ser a sucessão da minha família e vão ser a sucessão da minha sociedade. O que é mais importante? Qual é a função mais nobre que existe? É eu formar a nova sociedade e eu formar a minha posteridade ou eu levar a comida para dentro de casa? Só pensa comigo. Você pode responder se quiser, mas pensa comigo. Mas só que o que é que foi pregado e o que é que foi ensinado? Ei, esse lugar de estar em casa cuidando dos filhos, esse é um lugar de opressão. Ei, mulher, você não precisa desse lugar de opressão. Você pode ir para o mercado de trabalho. E como hoje no mercado de trabalho a gente não precisa ir lá e caçar e levar comida para dentro de casa, a gente tem um ambiente muito mais seguro, a mulher ela pode entrar no mercado de trabalho e isso é ótimo. Isso é muito saudável. Ela pode levar o sustento para dentro de casa. Às vezes não tem nem o marido dentro de casa e ela pode sustentar a si mesma, pode sustentar a sua família ou pode ajudar o seu marido e isso é ótimo. Qual é o problema nisso? É que isso foi pregado tanto como sendo algo errado, como sendo um lugar de opressão, que a mentalidade de muitas mulheres na sociedade foi mudando. Porque aquilo que a gente ouve desde criança, a gente vai entabernaculando. Ou seja, eu vou aprendendo, vai se tornando parte de quem eu sou. E muitas crianças, mulheres, cresceram ouvindo: ei, trabalhe, estude, para você não depender de homem nenhum na sua vida. E isso é uma visão que ela foi muitas vezes introduzida por essa mulher. Pode colocar a primeira imagem. Essa mulher, teve uma reportagem no Fantástico sobre essa mulher, ela é Simone de Beauvoir. Essa mulher é uma francesa, que é uma das grandes expoentes do feminismo. E o feminismo, ele diz: ei, lugar de mulher não é em casa. Lugar de mulher é no mercado de trabalho. Ah, pastor, você está dizendo que a mulher ela pode ir para o mercado de trabalho. Não. O que Simone de Beauvoir dizia era que ficar em casa e cuidar de família é um ambiente de opressão. A mulher não pode ficar em casa. A mulher tem que ir para o mercado de trabalho. Isso é liberdade para você ou isso é opressão? Porque se eu dou para você a escolha, você tem liberdade. Mas se eu digo para você, você não pode ficar em casa. Você tem que ir para o mercado de trabalho. Isso é uma opressão. E aí, tem um marido dela, pode colocar a próxima imagem. Esse cidadão bonito, desprovido de qualquer vaidade física. O nome dele é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele era alguém que considerava tomar banho perda de tempo. Você faz o seguinte, eu falei mais cedo que o que eu dissesse, você deveria pesquisar. Eu vou falar de novo. Anota os nomes que eu estou falando. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. É a segunda onda do feminismo. Pesquisa, vai estudar, vai ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou inventando alguma coisa. Porque na reportagem do Fantástico, que mostrou a mulher, Simone de Beauvoir, mostrou ela inclusive com asas de anjos, dizendo que ela fez um grande trabalho para as mulheres. Mas deixa eu contar rapidamente a história dos dois. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, eles tiveram um casamento duradouro de 51 anos. Olha que maravilha, longevidade no casamento. Mas como eu disse, Jean-Paul Sartre, ele não gostava de tomar banho, ele considerava perda de tempo. Também não gostava de escovar os dentes. Os dentes dele, ele deixava que caíssem de podre, mas não ia no dentista. Os dois eram professores. E eles decidiram ter um casamento onde fosse um casamento aberto. Onde eles poderiam se relacionar com quem eles quisessem fora do casamento. E poderiam fazer o que quisessem, contanto que um dissesse para o outro tudo que tivesse feito. Em determinado momento, Simone de Beauvoir tinha uma aluna, e ela pegou essa aluna, uma jovem, de cerca de 17 anos, bonita, olhos claros, chamou ela para ajudar na formação dela. E ela, como uma grande professora, imagina para uma aluna: poxa, eu vou poder ser acompanhada pela professora. E foi morar na casa dela. Mas ao chegar na casa dela para morar, ela começou a ser abusada sexualmente por essa mulher e pelo marido dela, que também tentou abusá-la. Mas ela não aceitou se relacionar sexualmente com o marido dela, dizendo que dava nojo dele. Aí o que ele fez? Ele pegou a irmã mais nova dessa jovem, que era cerca de 3 anos mais jovem que ela, levou para casa também e começou a relacionar-se com ela. A primeira vez que ele foi beijá-la, ela precisou sair para vomitar. E esses abusos aconteceram com muitas e muitas jovens. Depois de um tempo, ele adotou uma dessas jovens com quem ele se relacionava para ser a filha dele. E muitas outras jovens não gostaram disso, se sentiram traídas e houve suicídios. Teve jovem que se suicidou. E teve uma dessas jovens que escreveu um livro contando de todos os abusos que ele e ela cometiam. Ela, inclusive, perdeu a sua autorização para ser professora por causa dos abusos que ela cometia. Mas essas coisas que eu estou falando para você, você não vai ver na televisão. Essas coisas, quando defendem o feminismo, não vão dizer que uma das principais idealizadoras do feminismo era alguém que abusava de jovens,
que se relacionava sexualmente com essas jovens e colocava o próprio marido para abusar delas. Aí, voltando para o início, a gente falou, ei, esteja ligada a uma liderança espiritual que possa ser exemplo para a tua vida. Por quem foi que começou aquilo ali? Quem foi que idealizou aquilo ali? Então eu vou entender o que há por trás. Qual é o espírito que opera por trás. Então, em alguém que ensina sobre os princípios da palavra, sobre os princípios da família e vive de acordo com isso, eu posso segui-lo, contanto que ele permaneça nisso. Mas alguém que ensina outra coisa, o que é que essa pessoa vive? Aí eu pego os livros de Simone de Beauvoir e digo da emancipação sexual da mulher. E a mulher ela pode se relacionar com quem ela quiser. Meu irmão, isso não é liberdade. Isso é promiscuidade. Isso vale para homens e para mulheres. Só que a proteção sexual, ela é maior para a mulher, porque é mais importante para a mulher. Porque um homem irresponsável que se relaciona com muitas mulheres, ele vai se relacionar e ele vai embora. Mas quem vai gerar o filho e vai criar o filho sozinho é a mulher. Então, quando a gente fala de proteção sexual para a mulher, ei, se guarde, ainda mais do que o homem, é porque a consequência para a mulher vai ser muito mais pesada do que a consequência para o homem. Entenda, biblicamente, os dois carregam os mesmos valores. E os dois têm que se preservar. Mas dentro da sociedade, você entende que para a mulher é muito mais difícil a irresponsabilidade sexual do que para o homem. Porque se o homem for irresponsável, ele não vai nem arcar com as suas responsabilidades. Mas a mulher, ela precisa arcar. Aí Simone de Beauvoir, ela pregava outra coisa. Não, pode se relacionar. E você não precisa arcar com nada não. A gente resolve isso com o aborto. E ela foi uma grande defensora do aborto, que é o assassinato de crianças dentro do ventre, dentro do útero, como uma saída para a irresponsabilidade sexual. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes lá fora, no colégio, na faculdade, essa mulher vai ser pintada como uma grande heroína. E tem muitas jovens dentro da igreja que estão se intitulando feministas. Não, eu sou feminista, mas não sabe que quando defende o feminismo, não está defendendo apenas que a mulher possa acessar o mercado de trabalho, está defendendo libertinagem sexual, está defendendo o aborto, está defendendo que a mulher ela pode se relacionar com quantos homens ela quiser. Ei, eu não defendo isso para os homens também não. O homem ele deve se relacionar sexualmente apenas com uma mulher, que é a sua. E isso é proteção bíblica, isso é proteção do Senhor. Sabe por que existem tantas doenças sexualmente transmissíveis? Por causa da promiscuidade. Sabe o que significa promiscuidade? Pró, a favor, miscuidade, quer dizer mistura. Pró, a favor da mistura, se relacionar sexualmente com várias pessoas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E serão então uma só carne. Isso é família. Um homem com uma mulher e uma só carne. Qualquer coisa que fuja disso não é família biblicamente. Os legisladores, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Federal, de alguma forma, pode votar uma lei dizendo, ei, 2 homens podem se unir, podem se casar e podem ser uma família. E dentro da legislação isso pode se tornar uma família, mas dentro da Bíblia isso não é uma família, nem nunca será. 2 mulheres podem se relacionar e ser uma família perante a lei, mas perante a Bíblia isso nunca será uma família. E entenda, meu irmão, eu amo as pessoas. Eu não tenho nada contra uma pessoa que decide se tornar homossexual, mas eu preciso pregar a palavra, e na palavra isso é pecado. Existem igrejas hoje que se autodenominam igrejas inclusivas. Ou seja, pode ser gay dentro da igreja e está tudo bem, porque não é pecado. Meu irmão, a Bíblia diz que é pecado.
Ah, então isso é pecado. E ter duas mulheres é pecado também. Porque tem o cara que ele defende isso, mas ele está lá fora e tem uma segunda mulher, e tem uma terceira mulher. É pecado do mesmo jeito. E essa ideia do feminismo, ela trouxe uma liberdade para as mulheres, e hoje os adultérios acontecem muito por parte de mulheres também. Então a gente diz, ei, o homem é mulherengo. Mas é porque, na verdade, o homem ele tem a tendência de falar muito mais. O homem faz, e ele chega para os amigos e ele conta a vantagem dizendo que fez. A mulher não. Mas a quantidade de adultério entre homem e mulheres já empatou. A quantidade de consumo de pornografia entre mulheres aumentou absurdamente. Antigamente era só homem que buscava isso. Hoje, entre mulheres, aumentou absurdamente. Por quê? Liberdade sexual. Ei, meu irmão, meu irmão, minha irmã, isso não é liberdade para você. Liberdade é ficar na palavra. Eu disse que hoje era... Coloca a próxima imagem. Eu coloquei o nome dela, Simone de Beauvoir, no... Se puder dar uma ampliação aí na parte de cima, eu não sei se consegue, mas eu vou ler para você. Eu coloquei no Google o nome dela. Eu já conhecia a história dela, dele, mas eu coloquei para pegar as imagens. Aí quando eu coloquei, a inteligência artificial ela já gerou uma definição. Aí vai dizer, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre foram dois dos mais influentes filósofos existencialistas do século XX, marcados por uma parceria intelectual e amorosa de 51 anos, iniciada em 1929. Vê que coisa bonita? Aí você bota para pesquisar, vê... Foram dois intelectuais, filósofos existencialistas. Deixa eu te dizer o que é o existencialismo. É o que prega que a nossa existência, ela não precede nenhuma divindade. Não teve nenhum Deus que te criou. Você só existe porque você veio a nascer. Você não nasce com um propósito. Você nasce e você cria o seu propósito porque não existe nada maior do que você. Falando bem raso do que é existencialismo, é isso. Aí eu pego duas pessoas que pregavam isso, duas pessoas que pregavam a libertinagem sexual, criam uma ideologia e tem gente dentro da igreja defendendo essa ideologia. Eu não vi ninguém aqui defendendo isso não, estou falando igreja de uma forma geral. Até porque eu acho que se tivesse alguém defendendo isso, não ia dizer a mim, né? Eita, glória a Deus! E ele continua dizendo, eles rejeitaram convenções sociais, optando por um relacionamento livre, sem casamento ou filhos, baseado na liberdade individual e no pacto de honestidade. Liberdade individual e pacto de honestidade. O que o diabo vai dizer é que se relacionar com várias pessoas diferentes fora do casamento é liberdade. E cada vez mais isso tem sido dito na mídia. E pessoas que porque fizeram uma novela, e na época que a gente assistia a novela, a gente como é um bom ator, como é uma boa atriz. Ei, a pessoa interpreta bem, mas não quer dizer que seja uma referência. Aí essas pessoas vão para os podcasts e dizem, ei, tem uma atriz muito famosa que disse que quando a filha fez 12 anos, ela deu um equipamento para a filha se conhecer sexualmente. Você vai lá, vá se experimentar. Não vou falar que às vezes tem alguma criança aqui no nosso meio. Você entendeu o que é esse equipamento? Deu para a filha, vá se conhecer sexualmente. Aí essas pessoas que vão nos podcasts da vida, nos programas de televisão de rede nacional, dizendo, ei, eu casei muito cedo. Eu deveria ter feito muito mais coisa antes de casar, com muito mais pessoas. E essas pessoas são a referência de muitos jovens. Aí Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre criaram esse tipo de pensamento. E aí coloca o próximo print que eu tirei. Isso aí foi do site O Globo, teve uma reportagem sobre a vinda dela no Brasil. A vinda deles. Aí está escrito aqui, ao lado da mulher, ícone do movimento feminista, Simone de Beauvoir, o filósofo Jean-Paul Sartre passou 2 meses e meio no país, no Brasil, e percorreu mais de 10 cidades, incluindo Recife. Olha que grande honra nós tivemos. Recife, Salvador, Rio, São Paulo, Ouro Preto. A maior parte da programação foi organizada pelo casal Jorge Amado e Zélia Gattai.
que conheceram Sartre e Simone na França, em encontros do Partido Comunista. Eita glória! Aí, por falar em Partido Comunista, eu quero mencionar uma outra figura que criou essa ideologia, que está na próxima imagem, e ele se chama Karl Marx. Existem várias camisas vermelhas, muitas vezes, com a foto desse cidadão. Não, essa não, a outra. Essa outra camisa é outro cidadão que está na foto. Com a foto desse cidadão. E ele é o idealizador do comunismo. Ele é o famoso Karl Marx. Só que, como a gente falou, o que a pessoa prega tem que estar em linha com o que a pessoa vive. E eu vou seguir a pessoa se ela tiver uma vida exemplar. Esse cara era sustentado pela mulher. Esse cara teve filhos que ele rejeitou. Esse cara, ele teve filhas que se suicidaram. De tão bom homem, bom pai e bom marido que ele era. Ele nunca produziu nada na vida, a não ser praticamente 2 livros, chamados O Capital e O Manifesto Comunista. Agora imagina, a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz ensino, ela traz repreensão, instrução e correção na justiça. Por trás da Bíblia existe o Espírito Santo, que ensina, que nos instrui, que nos leva o conhecimento da palavra e a vida. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Entenda, por trás dos escritos de alguém, o espírito que atua na pessoa, atuam nos escritos da pessoa. Então esses livros escritos por Karl Marx, o Manifesto Comunista e o Capital, eu quero mencionar um pequeno trecho de algumas coisas que ele falava. A religião é o suspiro da criatura oprimida, é o ópio do povo. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, e é o suspiro da criatura oprimida. Ele dizia que a religião é opressão. O que isso tem a ver com família? A gente vai chegar lá. Ele tinha umas cartas que ele escrevia, e tem uma dessas cartas que diz assim, um trechinho: assim, o céu eu perdi, eu sei muito bem. Minha alma, outrora fiel a Deus, foi escolhida para o inferno. Ele tem algumas cartas de adoração explícita a Satanás. Por que está falando isso, pastor? Você vai entender. Ele influenciou o movimento comunista, e esse movimento comunista, dependendo da fonte histórica, os líderes influenciados por esses livros mataram mais de 100 milhões de pessoas. E eu vou mencionar alguns deles. Vladimir Lenin, ele coordenou, foi o líder da Revolução Russa em 1917. Ele dizia que o ateísmo é uma parte natural e inseparável do marxismo. Ele, quando leu os livros de Karl Marx, o irmão dele morreu numa tentativa de assassinato de um líder, e aí ele teve acesso aos livros que o irmão dele lia, Lenin. E quando ele começou a ler, ele foi inspirado a começar uma revolução. E ele começou a Revolução Russa. Nessa Revolução Russa, de 1917, nesse tempo, morreram cerca de 3 a 5 milhões de pessoas. Lembra, um livro, um homem, Karl Marx, escreveu livros. Esses livros influenciaram algumas pessoas, como a que a gente viu, Simone de Joseph Stalin, ele deu continuidade à revolução depois que ele morreu, e através dele morreram cerca de 15 a 20 milhões de pessoas. Ele é famoso também pelo Holodomor, que é quando eles cercaram a Ucrânia para nada entrar de comida na Ucrânia. E morreram de fome na Ucrânia, praticamente todo o país. Cerca de 15 a 20 milhões de pessoas morreram por influência desse homem. Lembrando, a influência dos livros de Karl Marx. Mao Tse-tung, que fez a Revolução Comunista na China, ele dizia que o poder político nasce do cano de cada arma. Foi considerado o regime mais mortal da história. Através dele, morreram cerca de 65 milhões de pessoas na Revolução Comunista na China. Fidel Castro, também com o mesmo
tipo de pensamento e o mesmo tipo de influência marxista. Ele disse: quando for necessário, executaremos. É uma das citações dele. Através dele morreram cerca de dezenas de milhares de pessoas. E um dos líderes que ele tinha, aí pode colocar a próxima camisa vermelha, um dos líderes que ele tinha nessa revolução era chamado de Che Guevara. Tem muitos jovens usando camisa com a foto desse homem. E tem muitos, por incrível que pareça, homossexuais usando a camisa com a foto desse cara. Por quê? Por incrível que pareça, homossexuais. Porque ele matava homossexuais. Para ele, o homossexualismo era inaceitável. Aí nós na igreja dizemos: é pecado, mas venha, você é bem-vindo aqui. A gente vai te amar, a gente vai cuidar de você, a gente vai te instruir na palavra. Você é bem-vindo. A prática você precisa mudar, mas você é muito bem-vindo aqui. Aí eles atacam a igreja. Né? Alguns deles, o movimento, não eles, mas o movimento LGBTista. Porque tem muitos homossexuais que são contra o movimento LGBT. Tem muitos negros que são contra o movimento negro. Tem muitos índios que são contra o movimento indígena. Então a gente precisa separar a pessoa do movimento. Só que muitos defendem esse cara aqui, que executava pessoas, que matava homossexuais, que não respeitava, não aceitava homossexuais. E ele era um líder guerreiro da Revolução Cubana. Uma das citações dele: o ódio como fator de luta, o ódio intransigente ao inimigo. E dentro desse tempo também, no início do século XX, um homem foi preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci. Eu sei que são muitas informações e eu recomendo que você assista de novo. Eu vou deixar inclusive disponível no YouTube, você pode assistir. Seria mais seguro para mim eu não deixar, mas vai ficar. Você vai lá, assiste, revê. Pesquisa, vê se eu estou falando alguma mentira. Um homem chamado Antônio Gramsci foi preso. E Antônio Gramsci, quando ele estava preso, ele escreveu o Cadernos do Cárcere. E lá ele chamou algo de hegemonia cultural. Ou seja, ele dizia: eu não posso estabelecer uma luta de classes, que era o que Marx pregava, sem mudar a cultura, porque existe uma cultura. E essa cultura é sustentada pela igreja, é sustentada pela família, é sustentada pela escola, pela imprensa e pelas universidades. Então o caminho é: vamos nos infiltrar nesses lugares, vamos mudar a forma do ensino. Que quando a gente mudar a forma do ensino, eu não preciso... Rapaz, eu acho que tem que subir um pouquinho a temperatura. Eu estou vendo gente com frio e eu estou com um pouquinho de frio também. Tá frio aí, não? Tá não? Tá não? Então aumenta só aqui na frente, que aqui na frente tá frio. Então, esses... O que é que eu estava dizendo? Entrar nesses lugares, porque eu ensino as crianças de uma forma diferente. Eu ensino que, ei, você não precisa respeitar teu pai e tua mãe. Só que isso não é dito dessa forma. Isso é dito de uma maneira muito sutil. A sociedade, ela prega um padrão para você que você não deve seguir. Você não precisa seguir. Por que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa? Aí começa a questionar coisas naturais. Por que menino tem que brincar de carrinho e de boneco? Por que menino não pode brincar de boneca? Por que menino não pode vestir vestido? Isso é liberdade. É o que eles ensinam. Aí quando a gente vai ver as aulas de história no colégio, elas vão questionar tudo quanto é histórico e vão colocar um conceito comunista dentro daquilo ali. Dizer: ei, esses homens que se levantaram contra os governos e os poderes eram homens revolucionários. Aprenda com eles. E as crianças vão questionando o que é autoridade dentro de casa. E amanhã a gente tem uma sociedade que não respeita a autoridade, que não respeita a família, que não respeita pai, que não respeita a mãe. Aí depois desse cara, pode tirar essa imagem, a partir desse pensamento de Gramsci e dos livros de Karl Marx, veio um pensador brasileiro, nascido em Recife, que é considerado o patrono da educação no Brasil. Paulo Freire, que declaradamente era comunista, que declaradamente seguia os ensinos de Karl Marx. Ele escreveu um livro muito conhecido chamado A Pedagogia do Oprimido, onde ele ensina de acordo com a luta de classes. Aí você começa a achar estranho, porque muitos adolescentes chegam em casa e começam a questionar a autoridade do pai e da mãe.
Aí diz, não, isso é da idade. Não, isso não é da idade, não. Isso é do ensino. Isso é o que eles estão sendo ensinados. Aí eu pergunto para você, você tem visto o que os seus filhos têm sido ensinados no colégio? Você tem estudado de alguma forma para poder ensinar para eles, de acordo com a palavra, o que é autoridade? O que é o papel do pai? O que é o papel da mãe? O que é o papel das crianças? Aí dentro dessa sociedade, onde muitas vezes pais e mães trabalham e está tudo bem, o que acontece? O que eu vou fazer com os meus filhos enquanto nós trabalhamos? Eu vou colocar num colégio integral. Aí coloca num colégio integral, onde eles vão ser ensinados de acordo com a ideologia de Paulo Freire, de acordo com a ideologia comunista. E isso é o que domina o ensino no Brasil. Vai ter alguns poucos lugares que ensinam diferente, mas a maioria dos lugares, a maioria dos pedagogos seguem os ensinos de Paulo Freire. E está ensinando de acordo com o comunismo. E a gente está, em troca de ganhar mais dinheiro, deixando os filhos em colégio integral o dia todo. E não está revisando o que eles estão aprendendo lá. Nossos filhos são o futuro da nossa igreja. São o futuro da nossa sociedade. Meu irmão, ganhar dinheiro é bom, mas não abra mão de cuidar da sua família, de criar a sua família de acordo com os princípios da palavra para ganhar dinheiro. Não abra, eu vou ganhar muito dinheiro, deixa ele o dia todo no integral. Meu irmão, eu sei que existem lugares e pessoas e famílias onde é necessário colocar no integral. Eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo, confira, olhe o que ele está aprendendo, olhe os livros de história que ele está aprendendo, converse com ele como tem sido as aulas, procure também conteúdo para passar para ele. Tem um canal que eu recomendo no YouTube chamado Brasil Paralelo. Inclusive tem uma série de história do Brasil, no Brasil Paralelo, que você vai aprender história, as datas, tudo certinho, do jeito que a gente aprende no colégio, só que mostrando uma outra visão. Que a gente aprendeu muita coisa dentro de um viés comunista, dentro de um viés que quebra os conceitos de autoridade. Deixa eu te dar um exemplo. 15 de novembro, o que é que a gente comemora no dia 15 de novembro? Proclamação da República. Para mim é um dos dias mais tristes da história do Brasil. Onde a família real do Brasil foi expulsa do Brasil de uma forma completamente injusta. Pessoas que amavam o Brasil, pessoas que trabalhavam pelo Brasil. Não, vamos colocar a democracia. Hoje o judiciário de um Estado custa mais do que custava a coroa real do Brasil. E a gente diz é vantagem. A gente aprende que a Lei Áurea, promulgada um ano antes da proclamação da República, ela foi por causa de pressão internacional. Na verdade, a Princesa Isabel sofreu muita pressão no Brasil, para não assinar a Lei Áurea. Quem sustentava o Brasil? Os engenhos. Qual era a força de trabalho dos engenhos? Os escravos. Então, quem queria que assinasse a Lei Áurea? Quem menos queria eram os senhores de engenho, eram os donos de engenho. Ela passou por cima disso e disse, isso não é justo, assinou a Lei Áurea. O pessoal se revoltou tanto que expulsou eles e proclamou a República do Brasil. Alguém aprendeu isso na escola? Desse jeito, você não aprendeu. Eu também não aprendi desse jeito. Por que eu estou dizendo isso? São vieses que estimulam a desordem e ao questionamento de autoridades. Aí quando a gente aqui ensina alguma coisa, mas por que é assim? Não, porque está na palavra. Mas por que está na palavra? Porque está na palavra eu vou seguir. Porque foi ensinado a questionar a autoridade. Meu irmão, quando se quebra a autoridade dentro de casa, se quebra todo o sistema familiar. E Antônio Gramsci já dizia, eu não tenho como mudar a sociedade se eu não mudar a família. Por isso que tem tanto ataque à família. Por isso que tem tanto desenho que questiona a autoridade do pai. Por isso que em Peppa Pig, aquele desenho tão bobinho, aquele desenho tão inocente, papai bobo. Papai bobo nada, papai é autoridade dentro de casa. Cuidado com os desenhos que seus filhos assistem. Cuidado com o que você liga à TV para o seu filho ver dentro de casa, porque talvez eles estejam sendo ensinados a questionar a tua autoridade. Eita glória, que culto poderoso. Você que está aqui pela primeira vez, geralmente a gente prega bem animado assim, o povo diz, glória a Deus. A gente é uma igreja pentecostal. Viu? Por mais que não esteja aparecendo hoje, mas a gente é uma igreja pentecostal.
Mas sabe, Deus colocou no meu coração para ensinar sobre isso nessa manhã, meu irmão. Aí dentro disso, a gente não percebe, mas dentro disso tem muita mulher não respeitando o marido dentro de casa. Nem sabe por quê. Questionando a autoridade do marido na frente do filho. Ei, o que eu faço é muito mais forte do que o que eu digo. Você ia seguir, estar aqui, cultuando nessa igreja, se você soubesse que eu tenho um caso lá fora, tenho outra mulher? Não. Se o ele prega bem, mas... Quer dizer, sei nem se tu acha que eu prego bem, mas... ele prega aí alguma coisa, mas lá fora ele está fazendo diferente. Por que você está aqui? Porque você acredita, pelo menos, que a gente vive aquilo que a gente prega. E como você pode seguir uma ideologia de alguém que prega a liberdade para a mulher, mas abusa de mulheres? Alguém que é explicitamente adorador de Satanás, está ensinando coisas que tem um bocado de partido político defendendo, e a gente, na hora de votar, a gente vai votar no partido político que se denomina comunista, socialista, marxista. Quais são os projetos que vão ser feitos? E eu não estou falando de candidato, meu irmão. Eu não estou falando de candidato. Mas estude o que é que o partido diz. Meu irmão, se você entrar no site dos partidos, entra no site dos partidos, vê o que é que eles pensam. Aí tem projeto proibindo intervalo bíblico dentro das escolas. Quem é que faz um projeto como esse? Aí tem um projeto querendo ensinar ideologia de gênero dentro das crianças. Quem é que faz um projeto como esse? Está tudo dentro dessa ideologia marxista, gramsciana. Ei, muda a mentalidade deles dentro da escola. Faz eles crescerem com a mentalidade diferente. Aí em casa é o lugar para eu corrigir. Mas como eu vou corrigir em casa, se a mulher em casa está questionando a autoridade do marido? Se a mulher em casa está falando alto com o marido? Se o marido em casa não está protegendo a esposa, não está amando a esposa, não está indo com a família para a igreja. Ei, sabe qual é o maior empecilho do comunismo no Brasil? É a igreja. Porque na igreja é ensinado que família deve ser um homem, uma mulher e os filhos sujeitos aos pais. Na igreja se ensina esse tipo de coisa. A igreja é a maior proteção contra o comunismo, contra o socialismo, contra a ideologia de gênero, contra o aborto. É a igreja que é. A igreja coluna e baluarte da verdade. Não, a igreja sou eu, a igreja somos nós, reunidos em um só corpo. O apóstolo Paulo escreveu, a gente leu no início, 1 Timóteo 3,15. Essas coisas vos escrevo para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E esse lugar é coluna e fundamento da verdade, e a verdade vai ser pregada, a palavra vai ser pregada, doa a quem doer, meu irmão. A gente está vendo algo acontecendo no Brasil que é talvez a maior exposição do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A gente já teve Petrolão, a gente já teve Mensalão, mas o que está acontecendo agora talvez supere em muito esses escândalos de corrupção juntos. Ei, Deus está revelando as coisas. Não tem nada encoberto que não venha a ser revelado, que não venha à luz. Ei, esse lugar, porque tem gente da igreja, porque a igreja está orando, porque a igreja está se posicionando, porque a igreja está defendendo os princípios, porque a igreja está defendendo os valores. Meu irmão, se não fosse a igreja no Brasil, imagina como o Brasil estaria. Nós somos quem preserva essa terra. Porque nós estamos aqui, a terra está sendo preservada. Porque nós estamos aqui, o Brasil não caiu na imoralidade total sexual. Porque nós pregamos a verdade, porque nós defendemos a verdade. Tem gente que eu não concordo com tudo. Mas, meu irmão, tem gente que é muito necessário na política do Brasil. Vamos lá, Silas Malafaia. Meu irmão, que bate de frente com o comunismo, que prega a verdade, que bate de frente, que expõe as pessoas que estão fazendo corrupção no Brasil. Você sabe quantos processos ele tem? Nicolas Ferreira tem mais de 100 processos contra ele já, nenhum por corrupção. Eu estou falando de pessoas que são cristãs. Você sabia que tem um cristão hoje no Supremo Tribunal Federal, que é pastor? O nome dele é André Mendonça. Quando alguns desses processos de corrupção estavam sendo julgados por um juiz
que existem indícios que ele tenha algum tipo de participação no que ele estava investigando, não pode, ele foi, instruído, pressionado a entregar o processo. Quando ele entregou o processo, houve um sorteio para outro juiz continuar julgando. Caiu para André Mendonça. E ele está hoje com os 2 principais e maiores casos de corrupção no Brasil. Ele é a pessoa que era mais temida para pegar esses processos. Você acha que foi por acaso isso? Meu irmão, Deus está revelando. Deus está trazendo à tona o que estava escondido. Deus está trazendo à tona o que estava encoberto, para ser julgado, para ser exposto. Mas alguém que se firmou na verdade, alguém que foi ensinado na igreja, alguém que cresceu na igreja, alguém que se formou na igreja, se tornou pastor na igreja, está lá hoje, na principal função hoje, diante de todos esses escândalos de corrupção. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Você precisa estar mais na igreja. A gente não tem um culto uma vez por semana, não. A gente tem vários cultos. Ei, esteja mais presente. Traga a tua família para esse lugar. É nesse lugar que a tua família vai ser instruída. É nesse lugar que a tua família vai ser corrigida. É nesse lugar que você vai ser instruído, meu irmão. Nem sempre a palavra vai ser confortável. A palavra de hoje à noite vai ser mais sobre fé, mais sobre... Vai ser bem... Você vai dizer um bocado de glória a Deus, que você não disse agora de manhã, que ficou entalado. Você vai dizer à noite. Ei, mas vai ter dia que você vai ser instruído, que você vai ser corrigido, que você vai ser confrontado, mas confrontado na palavra. Não sou eu que estou te confrontando, é a palavra. O que eu estou ensinando é o que está na palavra e o que está na história, que muitas vezes a gente nunca foi ensinado. Meu irmão, protejamos nossas casas, protejamos nossas famílias. Proteja a sua mulher, proteja os seus filhos. Mulher, honre o teu marido. Respeita o teu marido. Isso é inegociável. Porque quando acaba o respeito, o principal fundamento que o homem quer dentro de casa, a principal coisa que ele quer é ser respeitado dentro do casamento. Quando eu quebro o respeito, eu quebro todo o casamento. E a mulher, ela quer ser amada e protegida. Então, homem, ame e proteja a sua mulher. Mulher, respeite e admire o teu marido. Às vezes, ao invés de apenas reclamar, elogia algo que ele fez de bom. Não é porque tu não faz nada, porque tu faz isso, porque tu faz... Só faz... Às vezes, ei amor, eu gosto tanto como você faz tal coisa. Eu gosto tanto quando você faz aquilo. Eu gosto tanto quando você faz isso. Aí você vai, rapaz, homem é muito besta. É muito fácil de levar a gente. Sabe menino, às vezes tu pergunta pra ele, como é teu nome? Aí sabe não o nome dele não. Ele nem sabe o nome dele. Eu sei, é João. Sabe? Menino. Pronto, a gente cresce, eu nem tanto. Mas assim, a gente vai ganhando idade. Mas a gente continua do mesmo jeito, rapaz. É só levar a gente na conversa, é muito fácil. Meu amor, olha como ele fez isso tão certo. Vai falar assim não, né? Senão, eu estou dizendo assim, né? Para tu entender. Meu amor, eu valorizo tanto quando tu faz isso. Eu valorizo tanto quando tu faz aquilo. Meu amor, eu me sinto tão protegida por tu, cara. Eu me sinto tão cuidada por você, né? Grupo de música pode vir. Aí tu encheu o peito dele, e depois do amor, eu queria que tu fizesse isso. Tu faz. Eu faço. 6 meses que esse negócio tá para pregar. Essa prateleira está para pregar e tu não prega essa prateleira. Aí primeiro elogia, ganha o coração dele. Faz ele se sentir admirado. Aí depois tu pede, meu amor, faça isso. Eu sei que você é tão proativo. Você é tão... Agora usa outras palavras, porque se teu marido está aqui, aí vai dizer, oxe, está imitando o pastor. Aí seja mais criativa, né? Quando você for fazer isso. Mas aí tu elogia alguma coisa verdadeiramente, né? Elogia alguma coisa verdadeiramente. Amor, eu acho tua barriga tão sensual. E tá o cara com uma barriga desse tamanho. Não vale, né? Ele vai saber que não é verdade. Pega alguma coisa que é verdade. Imagina Simone de Beauvoir chegar para Jean-Paul Sartre. Eu gosto tanto dos teus olhos. Né? Seus dentes são tão belos.
Seu hálito é mais refrescante do que as rosas. Entende? Não, você vai falar alguma coisa verdadeira para ele. Aí, depois de falar alguma coisa verdadeira, aí você vai e ganha o coração dele. E eu não estou tirando onda com nenhuma característica física específica dele. É porque é um cara que é, né, em todos os sentidos, é o pior da raça humana. Um cara que abusa. Então a gente pode abusar com ele, com respeito. Com respeito, né? Mas não é nenhuma característica física específica. Vamos ficar de pé? Resolve não, irmão. O house não resolve não. Aí tu acabou rindo no final. Aí levou uma relapadinha aqui, foi confrontado, aí sai rindo, né? Foi bom. Que a parte do meio a gente esquece, a gente lembra como foi o final. Aí o final você saiu rindo. Mas meu irmão, eu quero te convidar nessa manhã a se posicionar na proteção da tua casa, na proteção da tua família. E essa é uma proteção que tem que ser ativa. Não é uma proteção passiva. Eu vou ficar aqui, se vier alguma coisa eu vou proteger. Não, já veio. É uma proteção ativa. É estar ativamente com os teus filhos. É estar ativamente vendo que eles estão sendo ensinados. É estar ativamente ensinando o certo dentro de casa. Principalmente dando o exemplo. Que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Ensinar no caminho não é ensinar o caminho. Dizer vai por ali. Não, é dizer vem por aqui. Veja os passos de papai, de mamãe e siga. Às vezes vai ser cansativo. Às vezes vai ser desconfortável. Mas ei, não abra mão dos princípios da palavra dentro da tua casa. De cada 4 jovens que vão para as universidades cristãos, 3 têm se desviado. Por quê? Porque chega lá, vai ser ensinado dentro dessas ideologias. Mas em casa não foi blindado. A minha enteada, quando ela chegou com as ideias feministas em casa, eu disse: vem cá. Comecei a colocar um bocado de resumo para ela fazer de livro. Resumo para fazer de documentário do Brasil Paralelo. Ler a Bíblia junto, ir para os princípios da palavra junto. E a mesada estava condicionada ao resumo dos livros e ao resumo dos documentários. Se tem adolescente aqui que recebe mesada, não ficou feliz comigo não. Participativamente. Aí quando foi para a faculdade, aí em relação a isso estava com a mente blindada. Mas já estava sendo ensinada no comunismo na escola. Se a gente não souber, isso vai acontecer. Se a gente não defender a nossa família, ela já está sendo atacada. Mas existe uma igreja. Existe uma igreja levantada. Existe uma igreja forte, ativa, que prega essa palavra. Mas não dependa do pastor para pregar essa palavra, meu irmão. Nós temos que ter uma vida devocional em casa. Nós temos que ler a Bíblia junto com os nossos filhos. Os teus filhos têm que te ver lendo a Bíblia. Ei, não leia a Bíblia no celular em casa. Por quê? Porque o teu filho vai olhar e vai ver você no celular, não vai ver você na Bíblia. Leia a Bíblia de papel, que aí ele vê que você está na Bíblia. Você quer que seu filho seja um leitor? Seja um leitor na frente do seu filho. Você quer que seu filho seja alguém de oração? Seja alguém de oração na frente dele. Você quer que seu filho queira ir para a igreja? Venha para a igreja e traga ele, mesmo quando ele não quiser. Porque se eu negocio qualquer vinda para a igreja, porque eu estou cansado, não, hoje a gente não vai não. Aí o filho entende, isso não é tão importante não. Se o papai estava cansado, ele não quis ir, então não é tão importante não. Não, eu não quero ir não, eu vou ficar jogando videogame. Não, você não vai ficar jogando videogame não, você vai desligar o videogame, você vai para a igreja. Aí ele vem com cara feia, deixa ele com cara feia aqui, recebendo a palavra. Um dia ele vai entender as verdades que estão entrando no coração dele, mesmo quando ele está com raiva. Quem manda somos nós. Quem manda não são os nossos filhos. Quem manda somos nós. Autoridade, domínio na palavra. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse ensino que nos deixa mais seguros no Senhor.
nós queremos nos posicionar na proteção das nossas casas, na proteção das nossas famílias, na proteção dos nossos filhos. Os nossos filhos não serão influenciados por nenhuma ideologia satânica, mas os nossos filhos serão criados de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Nenhuma ideologia irá ganhar o coração dos nossos filhos, mas eles crescerão na palavra. Nossos filhos, nossos netos, nossa posteridade será ensinado na palavra de Deus. E nós queremos nos colocar como responsáveis por isso. Como responsáveis por ser exemplo dentro de casa. Como responsáveis por sermos maridos exemplares, esposas exemplares. Para que possamos, Pai, através do exemplo, mostrar para eles que existe um caminho na palavra. Nós cremos e declaramos: a nossa casa é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar, eu quero te chamar a fazer algumas declarações de fé. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. O que nós dizemos não tem um efeito apenas didático, tem um efeito espiritual, de criar realidades espirituais e trazer para o mundo físico, visível e natural. Então, quando você está declarando alguma coisa, como diz em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando você disser, não pense: eu estou apenas repetindo o que o pastor está dizendo. Pense: eu estou gerando realidades na minha casa, na minha família, nos meus filhos. E não diga isso apenas aqui na igreja. Libere palavras de bênção na tua casa. Você pode fazer uma lista de confissões de fé e declarar: meu filho ou filha que está no ventre da Adriana já recebe declarações de fé. A gente já impõe as mãos lá, já declara o que a gente quer, o que a gente crê para a vida dele, para o futuro dele, para a juventude, para a infância, para a idade adulta. Tem coisas que ele vai viver que está sendo declarado hoje. Então declare sobre a tua casa. Não deixe que a tua casa seja um lugar que o diabo encontre oportunidade através de palavras de maldição. Libere palavras de bênção. Não libere palavras de maldição contra os teus filhos, nem contra a tua mulher, nem contra o teu marido. Ah, porque esse menino é danado. Sabe o que significa danado? Destinado ao inferno. Pode procurar no dicionário. Danado, destinado ao inferno. É porque esse menino é virado. Ei, é não. Ele é ativo. Ele é energizado. Mas ele é abençoado. Ele é próspero. As palavras que você diz hoje estão gerando uma realidade para o teu filho amanhã. Amém? Então diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor ativamente. A minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha posteridade são um exemplo de famílias guardadas na palavra. Eu e os meus filhos, o meu cônjuge, sempre iremos servir ao Senhor. E nenhuma ideologia satânica terá espaço na minha casa, nem na vida dos meus filhos. Eu creio que a minha família é guardada e protegida pelo Senhor. E eu me comprometo a trazer cada vez mais a palavra de Deus para dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.